Belezinha, então vamos fazer o seguinte, vamos plotar também, vamos plotar esses dados. Então, para plotar, vamos utilizar um comando, né, ou uma função do pacote ggplot2 que se chama ggplot. Então, vamos fazer assim, ó, ggplot, e aqui no ggplot, nós temos que especificar os dados. Então, como primeiro passo aqui da nossa plotagem de dados, vamos especificar os dados. E quais são os dados? São os meus dados, meus pontos dados. Então, aqui, ó, com os meus pontos dados, eu estou especificando aqui na função de plot que eu quero utilizar os meus pontos dados. Tranquilo até aí? Só que com isso aqui eu não ploto nada ainda, tá? Essa é só a primeira parte da minha plotagem de dados. Beleza, agora eu tenho que fazer o seguinte. O primeiro passo é especificar qual o conjunto de dados que eu vou utilizar para plotar. Na segunda parte, eu tenho que especificar quais são as variáveis que vão estar no eixo X e quais são as variáveis que vão estar no eixo Y. Agora, as variáveis dentro aqui, ó, desse conjunto de dados. Então, vou fazer o seguinte, vou adicionar mais uma camada, e ao adicionar essa camada, eu vou colocar o quê? Outra função, que é a função ó, AES. Então, com a função AES, você consegue especificar quais são os dados que vão estar no eixo X e quais são os dados que vão estar no eixo Y. Então, vou colocar aqui, ó, para o eixo X, eu vou colocar a coluna de dados com o nome date. Então, vou digitar aqui, ó, date. Então, digitando aqui date, eu vou ter os dados no eixo X. Agora, para os dados no eixo Y, eu vou digitar aqui, ó, pSaveRT. Então, pSaveRT vão ser as nossas colunas aqui no nosso eixo Y. Então, estou especificando aqui dessa forma. Só que aqui eu estou especificando, é bem explícito, né? Bem claro, eu estou deixando que no eixo Y vai estar este conjunto de dados aqui. Se eu quiser, eu posso eliminar aqui ó, o X e o Y também, e deixar só na sequência que eu desejo, aí o R também vai entender que esse primeiro conjunto de dados aqui é para o eixo X e o segundo conjunto de dados é para o eixo X. Por que ele vai entender? Ele vai entender porque você está colocando o conjunto de dados na sequência que estão os argumentos. Ok, com isso eu já consigo plotar? Não ainda. Eu preciso agora especificar qual o tipo de dado que eu quero, qual o tipo de gráfico que eu quero apresentar os meus dados. Se eu quero apresentar os meus dados em um gráfico de linha, se eu quero apresentar os meus dados em um gráfico de barra ou um gráfico de pontos. Então, dependendo do tipo do meu gráfico que eu quero produzir, eu tenho que especificar aqui. Então, para especificar isso, eu tenho que adicionar outra camada. E para adicionar outra camada, eu uso o quê? O operador de mais, o operador de soma. Então, ao adicionar outra camada, na realidade, eu vou estar utilizando o quê? Outra função. E nesse caso, eu vou utilizar o seguinte, uma função que ela começa da seguinte forma, ó, gelm. Então, gelm é o prefixo de um conjunto de funções. Como assim um prefixo de um conjunto de funções? Então, se você digitar gelm, vejam que o pacote ggplot2 vai te apresentar aqui ó, diversas funções, e cada função dessa serve para você plotar um tipo de gráfico. Então, por exemplo, ó, eu quero plotar um gráfico de linhas. Então, eu vou utilizar o que? A função gel_line. Então, gelm_line. Então, se eu colocar aqui, ó, gelm_line, que é o que? Geometria. Estou dizendo que a geometria dos meus dados, né? O gelm é uma abreviação de geometry, que quer dizer geometria, e line quer dizer linha. Então, é um gráfico de linhas. Então, ó, se eu fizer dessa forma aqui, ó, beleza, o R já vai produzir um gráfico para a gente. Então, deixa eu executar. Vejam que o R realmente produziu aqui um gráfico para a gente aqui, utilizando o nosso conjunto de dados chamado meu dados. Só que, veja só, ó, esse gráfico aqui está de uma forma muito simples, tá? Então, a gente pode melhorar aí ó, o aspecto desse gráfico. E para melhorar, a gente vai ter que colocar uns argumentos aqui ó, dentro da função geoline. Só que outra coisa, pessoal, se você quiser deixar mais organizado também, ó, você pode quebrar a linha aqui e pode também ó, quebrar a linha aqui. Fica mais organizado e mais fácil de entender o código, tá? Que o R vai entender que tudo isso aqui pertence a uma linha de comando. Beleza, então? Tá faltando o quê? Dar uma melhorada aqui ó, na feição desse gráfico. Então, para melhorar, deixa eu só fazer outra coisa aqui. Ó, eu quero plotar os dados que vão, ó, olha só que interessante, ó, vejam o quanto é interessante você trabalhar com programação. Ó, uma vez que eu tenho esse script aqui, ó, eu posso fazer uma modificaçãozinha simples e já muda toda a cara dos meus dados, ó. Por exemplo, se ao invés de 1968, eu quero pegar todos os dados cujo o ano seja inferior ao ano 2000, ó. Eu coloco 2000 aqui, ó,
e executo de novo, vejam o que acontece, ó. Agora nós temos todos os dados que vai desde o ano de 1960 até o ano de 1999. Então isso aqui, cara, isso aqui é o que eu acho mais interessante na programação, porque uma vez que tu faz todo um processo, tu só precisa mudar um parâmetro e aí você já consegue fazer ou produzir um novo resultado. Você não precisa mais ter que trabalhar diversas vezes para produzir o mesmo resultado. O negócio fica mais automático, porque você fez um script e com esse script você está fazendo o quê? Fazendo o computador trabalhar para você. Essa é a ideia da programação. Tranquilo então? Ok, agora vamos melhorar aqui, ó, a cara desses dados da seguinte forma. Primeiro eu quero que fique com uma corzinha mais bonita essa linha. Essa linha está com uma corzinha aqui escura, né? Para mim não está muito agradável, então se para você estiver agradável, tudo bem, para por aí. Para mim não está agradável, eu vou modificar a cor. Como é que a gente modifica a cor? A gente coloca aqui, ó, um argumento na função chamado call. Então aqui com esse argumento chamado call, você coloca a cor que você deseja, a cor que você quer que a linha fique. Então se você quer que a linha fique com a cor azul, você vai e coloca aqui, ó, blue. Você coloca aqui entre aspas, é claro, blue. Se você colocar aqui blue e executar, agora vocês vão ver que a linha ficou azul. Agora deixa eu dar mais uma dica aqui sobre cores. Cara, é o seguinte, aqui eu sou cheio das dicas, tá? Eu gosto de dar várias dicas para vocês. Então a próxima dica é o seguinte, ó. Beleza, tá aqui uma cor blue. Agora você pode pensar, tá, mas como é que eu escolho cores legais? Hein? Como é que eu posso escolher cores legais? Então aqui na internet você pode digitar assim, ó, colors are. Então se você digitar colors are, ou seja, cores no R, vai aparecer aqui, ó, como primeiro resultado de busca do Google, esse PDF aqui, ó. Se você clicar nesse PDF aqui, ele vai te mostrar aqui, ó, uma imensidão de cores que você pode utilizar. Então, ó, você vem aqui, ó, você pode usar aqui uma imensidão de cores. Então, vou usar essa aqui, ó, Dark Orange. Então, eu gosto dessa aqui, ó, Dark Orange. Aí eu venho aqui, copio, colo e vou lá, ó, e coloco aqui ao invés de Blue, e coloco, ó, Dark Orange. Então, se eu executar de novo, o que é que nós temos? Nós temos o gráfico agora, só que com a linha na cor Dark Orange, que significa laranja escuro, né? Dark significa escuro, e orange significa laranja. Então é uma cor laranja escura. Belezinha, belezinha. Tranquilo. Então é assim que você modifica. Existem outras formas também. Deixa eu te mostrar outra forma também de escolher cores. Ó. Vamos lá para a internet de novo que eu vou te mostrar. Então aqui na internet você pode colocar assim, ó, color picker. Então se colocar aqui o color picker e pesquisar aqui no Google, já vai aparecer aqui, ó, como primeiro resultado essa paleta de cores aqui. Então, se você modificar aqui, ó, você pode ir modificando aqui, escolhendo as cores do teu agrado. Ó. Por exemplo, você vai para cá, vai para o vermelho, você vai para o violeta, vai para o vermelho de novo. Você pode vir aqui no laranja, vou colocar aqui no verde, tá? Então, vou colocar aqui no verde. E dentro aqui do verde, eu vou escolher essa cor aqui. Tá, essa cor aqui. Então, aqui, ó, você pode pegar o seguinte, ó, você pode pegar essa informação, que é uma informação do tipo hexadecimal. Então, hex é uma abreviação de hexadecimal. Então, você copia aqui, ó, essa informação hexadecimal, copia, e vai lá no RStudio e cola. Então, aqui no RStudio, ó, só é colar aqui a nova informação de cor. Então, executar de novo, temos aqui a cor em verde. Então, essa é mais uma dica que eu estou te dando aí para você fazer uns gráficos bonitos. Então, beleza. Agora, outra coisa também que a gente pode modificar aqui é a espessura da linha, tá? Se você acha que essa linha está um pouco fininha, você quer deixar ela um pouco mais larga, você usa aqui um argumento chamado LWD. Então, LWD é uma abreviação de Line Width. Então, Line Width significa espessura da linha. Então, se eu coloco aqui, ó, o LWD, e aí coloco, por exemplo, 3, e aí se executar aqui, ó, de repente você tem uma linha, né, os seus dados, o seu gráfico de linha, agora a linha está mais grossa, né, a espessura foi enlarguecida, ou a linha foi enlarguecida nesse caso. Então, vocês veem que agora a linha, né, ficou mais grossa, né, você vê que a linha ficou mais grossa, justamente porque eu modifiquei a espessura da linha. Só que essa linha parece estar muito larga, muito grossa, então eu vou colocar aqui 1.5, que parece que vai ficar mais interessante. Beleza, já está uma linha interessante. Deixa eu colocar menor aqui, botar 1.1, fica melhor ainda. Beleza, agora está uma linha com espessura legal. Tranquilo, então? Tudo bem até aí? Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora vê só. Vê que aqui o eixo X tem uma informação referente date. Então, só que aqui no português, né, no português do Brasil,
Date, na realidade, isso é data, né? Então, você vai ter que escrever aqui data, porque se você quer passar você quer que essa figura seja apresentada à população brasileira, você tem que deixar em português. Então, você vai ter que modificar o quê? As legendas dos eixos. Então, é o seguinte, vê só, se nós queremos modificar as legendas, então nós vamos utilizar outra função justamente para modificar as legendas do eixo X e as legendas do eixo Y. E o nome desta função chama-se labs. Então, para eu modificar essa legenda, ou para usar a função labs, eu vou colocar aqui mais uma camada, utilizando o operador de soma. Então, aqui mais uma camada. E aqui embaixo eu digito labs. Então, eu vou colocar aqui, ó, labs. Então, aqui com a função labs, vejam que é uma função do ggplot2. E aqui eu vou especificar como é que eu quero a legenda do meu gráfico. Então, é o seguinte, para a legenda X, eu especifico aqui, ó, no argumento X, o nome da legenda. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero, ao invés de date, eu quero que fique data. Então, vou colocar aqui data e vou colocar o quê? Vírgula e especificar outro argumento referente ao eixo Y. Então, no eixo Y, eu quero que fique o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, taxa de poupança. Então, deixa eu colocar aqui, ó, taxa de poupança. Então, aqui coloquei taxa de poupança, deixa eu colocar aqui, ó, só maiúsculo, beleza? Taxa de poupança. Então, agora no eixo X, vamos ter a data, o nome data, e no eixo Y vamos ter taxa de poupança. Podemos colocar também aqui o título, ó. Vou colocar aqui mais uma vírgula, dar um enter só para deixar mais organizado. Colocar aqui, ó, title. Então, com o title, conseguimos especificar o título. Então, vamos colocar aqui um título legal. Então, vou colocar aqui, ó, dplyr é o poder. Então, vou colocar aqui, ó, dplyr, dplyr é o poder. Então, vou colocar aqui, ó, é o poder. Então, com isso, nós vamos modificar aqui as legendas do nosso gráfico e, inclusive, também o título. Então, coloquei aqui, ó. Então, ficou assim. Taxa de poupança para o eixo Y, data para o eixo X. Vejam que legal. E ficou aqui, dplyr é o poder. Então, dplyr é o poder. Deixa eu colocar uma exclamação aqui, ó. Opa, o poder. Então, dplyr é o poder. Então, com isso, nós conseguimos fazer o quê? Uma visualização de dados utilizando aqui o pacote ggplot2.